Olá para você, a gente vai bater o último bate-papo aqui com o pessoal da Otimize de 2023. Ano que vem tem mais, com certeza. E a gente trouxe tantos cases de sucesso e hoje a gente vai trazer mais um. O Luciano está aqui para apresentar aí o primeiro case, então, digamos, né, Luciano? Seja bem-vindo. É isso aí, Juliano. Foi um ano bem bacana aí, né? Fechando assim com chave de ouro. Hoje estamos aqui com a Débora. A Débora é especialista em gestão integrada de negócios, é sócia e gestora da Della Justina Engenharia. Então ela vai contar um pouco dessa história aí que nós passamos juntos aí nos últimos tempos, né, Débora? Que É legal, seja isso aí, bom bem-vinda. dia, obrigada. Débora, então já começa falando esse primeiro caminho que você teve com a Otimize. Fala pra gente por que foi necessário, né, integrar, né, a empresa de vocês. Qual era a situação lá no início para você falar, não, a gente precisa mudar. Olha, vou dar um contexto da Della Justina Engenharia. O Leonardo, que é meu sócio e é sócio de vida também, ele se formou em engenharia e, num dado momento, ele precisou abrir a empresa, né? Abrir um CNPJ para poder emitir nota fiscal para quem ele prestava serviço. Trabalhava em Blumenau na época, né? E em 2008, ali no contexto do mercado da construção civil, ele achou que seria uma boa apostar, vir para Jaraguá e trabalhar por conta própria, né? Então, é aquele primeiro momento onde você faz tudo. Ele fazia projetos, ele administrava a obra, a gente tinha mão de obra, né? Eu não trabalhava na área naquele momento, trabalhava numa empresa têxtil aqui em Jaraguá do Sul, como analista de sistemas, né? Minha formação é em bacharelado em ciências da computação. E isso foi assim, se desenrolando, né? E até falei com o Luciano, as pessoas, os prestadores de serviços, engenheiros, arquitetos, eles costumam abrir um CNPJ para trabalhar e pronto, vou trabalhar. Né? Sem essa questão da organização, como uma empresa mesmo, e sim apenas como um prestador de serviços, né? Então não tem sabe aquele... que isso que a Débora está colocando, a gente encontra sempre que a gente vai dar uma palestra, a gente percebe isso, e essa necessidade de conhecimento, de pensar o escritório como empresa, e não como uma pessoa física com CNPJ, né? É diferente, né? Pensar com estratégia, com sistema, com processo, né, Débora? Exato. Não é só um CNPJ, tem todo um planejamento, né? Todo um planejamento. E, na ocasião, Leonardo só, né, vou trabalhar e é engenheiro. Ele é puramente engenheiro. E um grande engenheiro também. Modéstia à parte, né, Luciano? Um escritório muito bacana. E em 2009, 2009 eu resolvi fazer, por exemplo, um técnico em interiores, porque eu queria ter feito arquitetura na época e acabou não sendo possível. E saí da empresa lá da onde eu trabalhava, trabalhei um pouco como interiores, fiz estágio num escritório de arquitetura. E aí o Léo me pediu ajuda. Débora, me ajuda aqui porque ficaram contas para pagar, impostos, assim, aquela coisa bem atribulada. E no final das contas eu resolvi parar com a parte de interiores, que cheguei a atender até sozinha, e ficar só na gestão do escritório. E eu, naturalmente, eu tenho uma questão muito metódica, né, de organização e etc. Então, eu comecei ali apoiando o Leonardo, que daí éramos nós dois e mais um estagiário, e começar a organizar. Isso já aqui em Jaraguá, né? Já em Jaraguá, isso. Aí, quando foi ali em 2018, 2019, eu comecei a fazer uma organização um pouco mais acentuada, usando Trello, usando planilhas Excel. E aquilo ali me atendeu por um bom tempo, né? A gente pediu socorro para a Sebrae, eles nos orientaram, então vem aquelas planilhas que eles nos disponibilizam. Só que em 2020... inesperadamente, um ano de pandemia, a gente começou a ter um movimento muito grande no escritório de projetos. Então, assim, o arquiteto, por exemplo, ele tem um projeto onde ele vai trabalhar o arquitetônico, por vezes é adicionado a parte de interiores, mas para executar posteriormente na obra esse arquitetônico, você precisa de um projeto estrutural, você precisa de um projeto hidrossanitário, se é um arquitetônico comercial, você precisa de projeto preventivo contra incêndio. Então, dependendo do que chegava até nós, era um arquitetônico para 3 projetos civis. Então, o volume começou a ficar um pouco grande para ser, assim, gerenciado por planilhas e o próprio Trello. E aí né? tem uma curiosidade aí, né?
No outro podcast a gente estava com o Edson da Lima e Lima Arquitetura, que é amigo de longa data, e aí eu fui conversando com ele, porque ele também participou assim na ideação, conversando um pouco sobre a Otimize, né? E aí um dia a Débora foi falar com o Edson. Ó, eu estou pensando num sistema para gestão, porque ela também é da área de sistemas, né? Então eu estou pensando num sistema para gestão do escritório. Daí ele falou, ó, tem alguém pensando nisso já, né? O Edson é muito essencialista, assim. E aí ele acabou botando a gente em conversa, né, Débora? E aí foi um contexto muito legal, assim, porque daí vem toda uma visão da Débora também dessa dor que tinha o mercado, né? E aí a gente começou a conversar e aí deu certo ela ser o primeiro cliente. Mas acho que é legal conversar um pouco sobre como foi essa tua percepção, assim, dessa dor, assim. É engraçado, porque como eu era da área, para mim era, assim, tranquilamente executável isso, apesar de que demoraria, né? Entrei em contato com um amigo meu que desenvolve sistemas, que trabalhou comigo, e ele falou, Débora, faz uma pesquisa de mercado para ver se teria aceitação. Porque quando a gente ia buscar, por exemplo, softwares para a área da engenharia civil, era direcionada para a construção civil. Né? Orçamentação, gestão de materiais que eram comprados Mais para para obra. obra mesmo, Mais para né? obra. Falei, caramba. Daí entrei né, assim, comecei a fazer uma pesquisa. Quando eu cheguei no Edson, falei, Edson, vocês, né, usariam um sistema desse e tal? Porque, nossa, a gente não tem nada assim para a área de projeto. Ele, Débora, poxa, o Luciano, sabe, Luciano, né? Sei, tá desenvolvendo. Falei, poxa, então vamos lá, né? Daí a gente conversou e lógico, estava no início ali, mas aquilo ali para mim foi um momento de empolgação, de pôr a organização do escritório em dia, assim, sabe? Porque aí tu começa... Porque não é só a parte de... O Trello, ele estava atendendo perfeitamente a parte de... Perfeitamente, assim, no sentido de... esse projeto é novo, esse está em produção, esse está em faturamento, esse está em plotagem, né? Mas eu estava precisando que unisse os dois, tanto a parte financeira, a gestão financeira, quanto a parte de produção, né? E aí, quando o Luciano veio falar do software da Otimize e me apresentou, eu falei, isso daí, vamos começar, né? É Agora legal que que a legal, né? visão... O Edson nem imaginava que isso daria Nada. certo. Tipo, eu vou indicar pro Luciano, Isso né? E, aí. tipo, mas aí eu quero saber do Luciano agora. Luciano, como que você recebeu essa demanda? Tipo assim, né? Vai ser a minha primeira cliente, né? Como é Sim. que você viu essa situação? Não, a gente vai por esse caminho. Acho que primeiro existe uma visão alinhada, né? Acho que isso foi muito positivo, porque a gente como Otimize, nós fomos na contramão do mercado que começou a desenvolver muitas ferramentas independentes, né? Eu tenho um sistema só de CRM, eu tenho só o financeiro, eu tenho só de gestão de projetos, e é assim, nós fomos na contramão, nós fomos desenvolver algo muito completo com gestão integrada, que é justamente o que a Débora comentou aqui, né? A gente enxergou essa dor e não existia uma sinergia, né? Acho que o primeiro passo ali. Nós tínhamos passado já por uma grande fase de desenvolvimento, então a gente já sabia, tinha conhecimento e tipo assim, segurança no que estava fazendo, né? Acho que todo mundo envolvido hoje no Otimize tem uma bagagem grande, isso ajuda muito. Todos estamos aí na meia idade, né? Então isso traz uma bagagem muito rica, seja em desenvolvimento, seja em gestão de negócios, seja em comercial, então isso dá segurança. Mas sem dúvida, tá? Que botar o primeiro onboard, né? O primeiro cliente ali dá um frio na barriga, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente estava ali disponível para qualquer eventualidade. Mas acho que deu tudo certo, né? Estamos aí já há 3 anos aí acontecendo. Não, e você poder ver se o que tu está cobrando por um projeto, ele está sendo... te dando um retorno financeiro, um lucro, que é para isso que a gente abre uma empresa, para ter lucro, né? E assim, enfim, seguir a vida, ou não, prejuízo, porque às vezes tu está cobrando muito, podia estar cobrando um preço um pouquinho melhor, sendo um pouco mais competitivo na tua área. Então, com essa integração toda, a gente consegue fazer toda uma gestão, né, do projeto em si, o desenvolvimento dele, com definição de etapas, e vendo quanto que demandou fazer aquele projeto, né? Qual o custo daquela pessoa que está produzindo o projeto e vendo se isso está te dando um retorno ou não, né? Porque a empresa ela tem o porquê existir, que é dar lucro, né? Você fazer girar. E o legal também que logo que a gente começou, a Débora é extremamente organizada, né? Então isso é um fator chave de sucesso de um sistema. Ela está bem organizada, colocar tudo lá dentro, né?
Mas uma coisa bacana que eu lembro que logo que você começou a utilizar, tu botou teus negócios lá no funil de vendas, né? Sim. E aí você falou, eu tenho que deixar, porque a gente traz um método junto. E aí, na área de comercial, a gente traz um processo de vendas para você enxergar a tua previsibilidade de receita. E aí eu lembro que você comentou, eu tenho que deixar tudo mais para cá, né? Desse lado aqui que vai me dar lucro, né? Que era para direita ali o Kanban, a etapa do processo. E aí ela falou, já tem uma visão mais clara do meu negócio, onde que realmente eu tenho que cuidar mais aqui, né? Foi uma coisa mais ou menos assim que tu comentou. E no Kanban é legal porque ele te dá uma somatória. Então, ali no primeiro ano eu falei, nossa, Luciano, eu fiz X em valor de orçamentos esse ano. E aí, quando eu jogo para o Kanban de aprovado, eu sei quanto que eu fiz X de aprovação, sabe? Então, é bem legal ter essa visão. No final das contas, a gente consegue ver quanto que consegue converter os orçamentos em aprovação de orçamento. Então, essa visão é muito boa, sabe? E isso tá tudo centralizado. Eu sempre falo, eu gosto daquela frase que eu disse, isso é vida, assim, sabe? Para o gestor, isso é vida. É verdade. Então, o Otimize agora é vida, então. Mais vida que Otimize é o BPO. Agora, eu queria saber o seguinte, a gente falou antes de como era antes desse processo, de você entrar, né? E como que a gente vê hoje a tua empresa pós-Otimize, né? Você já falou um pouquinho, já deu uma explanada nisso, mas como que a gente vê hoje? Tipo, chegando hoje lá na empresa, né? A questão da organização, dos projetos, o que está em andamento, o que vai ser colocado em prática. Como é que está hoje pós-Otimize? O mais importante quando a gente começou o Otimize era colocar os projetos lá, né? Para a equipe de produção trabalhar e dar vazão para isso. Depois, no segundo momento, foi o financeiro. Mas é engraçado que por mais que você fosse organizado e tivesse dado uma organização para a tua empresa até então, o sistema ainda ele te força a organizar mais, sabe? Então, o que acontece? A gente recebe uma demanda de orçamento, daí então vai lá para a parte de negócios, cadastro, orçamento. E, o cliente aprovou. Antigamente, assim, aprovou, tá, então vamos começar, às vezes sem estar acertando ali um valor de contratação, e agora não, a gente precisa ter todos os dados do cliente para passar, por exemplo, para o contas a receber. E aí lá você faz você não se perde, porque preciso fazer um contrato, depois do contrato assinado eu faço o faturamento, e aí só depois disso eu consigo jogar para a produção, né? Então acaba que tu vai organizando a empresa para tá produzindo dentro de um fluxo onde você consegue responder melhor o teu cliente no atendimento. Então, uma das maiores preocupações que a Dela Justina tem é no atendimento ao cliente. Então, isso está setorizado. Então, num primeiro momento, é o Leonardo que faz essa parte comercial, porque ele que é o nome da empresa, né? E isso chega até mim, então ele sabe que a Débora é a parte burocrática de documentação, contas a pagar, contas a receber. Quando isso vai para a produção, ele sabe que é a equipe técnica que vai atender. Então, quando eles têm uma demanda, eles falam, não, isso é com a Débora, isso é com a equipe técnica, isso é com o Leonardo. Ficou muito mais claro esse processo, muito mais claro, muito mais organizado e uma resposta rápida no atendimento para o cliente, porque a área de engenharia civil é muito estigmatizada nesse sentido é engenheiro, é enrolado para atender, demora para responder, ou tipo, dá muito problema. Não, a gente quer mudar isso, né? Eu acho que, assim, essa questão de olhar o prestador de serviço como sendo uma empresa, isso já te dá uma abertura de mente, assim, tamanha para você focar no cliente, no atendimento dele. Então, um ganho muito grande, né, de estar organizado, de estar implantando um sistema, é o atendimento ao cliente, sabe? Então, isso foi primordial para a gente, primordial. Puxa, que bom, né? Legal. E assim, o escritório Dela Justina Engenharia é um escritório muito organizado. É fora da média, porque ali tem uma coisa muito rica, né? A Débora com toda a sua experiência de gestão, o Leonardo com a parte de engenharia, um excelente engenheiro e arrojado, um engenheiro que pensa fora da caixa, isso é legal na engenharia. E aí tem a Suzy, que é gestora de projetos. Então a gente tem os 3 pilares bem resolvidos ali, né? Porque mesmo que lá no início o Leonardo quisesse ser organizado, ainda bem que ele é um bom engenheiro, né? Um bom administrador, né? Exato. Então, não tinha braço para isso, né? Então a gente tem um escritório que exercita aquilo que a gente também trabalha com nossos outros clientes, assim, procurem
descentralizar, colocar uma pessoa em cada pilar, né? E na Débora a gente encontra isso, tanto setorizado como empresa, né? Cada um no seu setor, quanto de processo. E aí veio tudo ao encontro do que a gente já estava trabalhando no Otimize. Então, assim, funciona muito bem. Acho que é um casamento muito legal aí, né, Débora? A Débora também, a gente conversa bastante, então ela traz pra gente feedbacks positivos. Às vezes, quando a gente conversa de outros temas, ontem mesmo a gente estava batendo um papo aí sobre equipe, desenvolvimento humano e tal, porque ela é uma baita de uma gestora também. E assim, outra coisa legal é que a Débora não só lá no início entrou como a nossa primeira cliente, né? Mas hoje também ela vem trabalhando e crescendo com a gente com os nossos outros serviços. Então a Débora começou no sistema, hoje a gente tem o BPO, né, Débora? Foi uma jornada aí também até entender o valor do BPO. E aí ela falou, é vida, né? Ela vem falando esse tema porque uma sexta-feira à tarde eu lembro que ela me ligou e aí o pessoal tinha acabado de emitir as notas fiscais, tudo, e ela falou, meu, isso aqui realmente é vida, né? E aí ficou, né, esse negócio. Porque foi um desafio também. É difícil a gente desapegar daquilo que a gente faz, né, Débora? Como foi esse processo para te entrar no BPO também, na Otimize Finanças? É engraçado porque, por exemplo, quando lá no início, né, que éramos eu, Leonardo e mais um estagiário, isso depois foi aumentando, mais enfim. Tem uma questão também de delegar as atividades. Então, tudo que, por exemplo, a Suzy fazia, que era gestão de projeto, eu fazia mais a parte financeira que a minha hoje e o Leonardo junto ali, porque ele que dava os prazos. Então, hoje eu já consegui tirar essa questão do Leonardo, delegar essa parte de gestão de projetos para a Suzy. E na questão do BPO, é mais ou menos a mesma coisa, porque quando tu tá montando, tu monta os teus esquemas, né? Os teus processos pessoais dentro da empresa. Então, eu vou lá, faço a emissão da nota, como é que é o descritivo na nota. Isso tudo toma cuidado. O nome de arquivo, porque isso para o cliente depois ele identifica. E aí, isso passar para um BPO, às vezes, se torna um pouco trabalhoso, né? E até, assim, um risco grande de dar algum problema ali. E eu sou um pouco apegada em algumas coisas porque eu tenho uma preocupação grande com a qualidade nesse sentido, sabe? Nos mínimos detalhes, inclusive no nome de arquivo, por exemplo, né? E aí veio essa proposta... Até na vírgula, tá, gente? Não é só no nome, é na vírgula também. E aí, quando veio o BPO, eu falei, mas será? Né? Porque tem uma questão assim também de valores da empresa, as pessoas vão saber quanto tu ganha, quanto o teu funcionário, né? O teu colaborador ganha e tal. E aí, mas eu abri mão porque estava num volume realmente muito grande e eu preciso atender o cliente na contratação. Débora, socorro, eu não sei com quem falar, eu também tenho um atendimento ao cliente. Leonardo é o comercial e técnico, mas eu tenho ali, dou na retaguarda. E todo mundo na empresa ajuda. tem acesso a esse sistema? Sim. Dá para cada um acompanhar o trabalho do outro? Na verdade, por exemplo, na parte produtiva ali, a parte financeira só eu que tenho, né? Acesso eu e o Leonardo. Mas na parte produtiva eu costumo dizer para as meninas, falo assim, cada card de projeto é um diário do projeto. Então, se tu falou com o teu cliente, ele te pediu alguma coisa, né? Daí faz o registro lá. Porque se a pessoa não está no momento e o cliente fala assim, preciso dessa informação, eu vou lá no card do cliente, vejo o que foi anotado e eu dou a informação para ele. Então, essa questão da rapidez de atendimento do cliente também está nisso. Porque, por exemplo, o cliente ele pode ligar, qualquer um vai conseguir acessar o cartão dele e dar um retorno para ele. Não especificamente quem estava trabalhando no projeto dele, né? Então, isso também é bem rico. E a parte do BPO, para mim, foi muito bom porque a demanda por emissão de nota fiscal, mas conforme tu vai crescendo com uma empresa, mesmo estando num país que a tributação é um pouco pesada, você tem que fazer e cumprir isso, a lei, e é o correto. Então, hoje a gente tem todo o faturamento ali, e aí esse volume cresceu, e quando eu pedi, né, que a gente joga o card no setor de faturar lá do Kanban, tem todas as orientações com relação a esses detalhes de nomeação e tal, emite, me manda, eu só distribuo para o cliente, né, não, também é uma questão, tipo, eu posso estar mandando essa nota fiscal diretamente para o cliente da plataforma de emissão de notas, né, da prefeitura. Não, eu gosto de estar mandando para o cliente, explicando, estou cobrando pelas visitas, estas foram as visitas. Então, tem toda uma questão de transparência em relação a isso. E o BPO, ele
ele para mim, ele facilitou muito, não só nessa parte de processo, mas depois, assim, de estar colocando num centro de custo correto, para depois a gente avaliar num DRE onde que está um problema, para a gente identificar nos números onde está o problema, de estar fazendo, né, o saneamento desse problema. Então, isso tudo, ele não é só o processo, é também depois o resultado disso, né? Essa legal. análise. Que bom E ver tem essa uma mudança. coisa, o BPO é o nosso serviço de terceirização de finanças, né? Otimize Finanças. Então a gente tem equipe lá de especialistas, né? E aí tem toda a governança dessa informação também. Mas a gente vem falando sobre isso, né? Eu com a Débora a gente conversa bastante sobre isso. Mas ele funciona muito melhor quando o dono, o gestor, o escritório está ativo com o BPO. O BPO é uma extensão, né, Débora? Acho que você faz um comentário muito legal sobre isso, né? Eu sempre interpretei o BPO como sendo, assim como eu tenho a equipe técnica, eu tenho a equipe financeira. Aham. Isso. Entendeu? Então é uma extensão da minha empresa, só que não está dentro da empresa. Então, toda uma conversa que tu tens ali de orientação, eu tenho com eles. Aham. Então, assim, o gestor ele tem que estar próximo ao BPO, porque só ele sabe como é que é a organização da empresa, como é que a empresa funciona no detalhe, né? Então, é preciso orientar, olha, isso acontece por causa disso, 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 e aí ele já vai adquirindo uma carga, isso fica anotado no manual do cliente lá, né, que é bem importante. Então, eu interpreto como uma extensão, da mesma forma que eu falo com a equipe, com o Leonardo, né? Eu falo com a equipe do BPO. Então, assim, para mim não há diferença de pessoal nesse sentido, sabe? E isso é muito bom. Isso é muito legal, assim, essa visão, e é isso que a gente constrói dentro da empresa também. Nós estamos ali para servir nosso cliente, para estar próximo e no caso do finanças, ser uma extensão, na tecnologia também, né? Muito bacana isso. Eu tenho, assim, uma última pergunta, assim, depois que a gente colocou a ferramenta Play, né, na equipe de projetos, você mensura aumento de produtividade? Como foi isso? O foco da equipe? O que mudou, assim? O que eu percebo por vezes, e isso é bem legal, é que elas se preocupam em estar sendo corretas no apontamento das horas, sabe? Uhum. Então, eu falo assim para eles, olha, vocês não se preocupem em serem máquinas, vocês não são máquinas. Então, assim, você vai ter o teu momento, né, de parar, de dar uma relaxada, de fazer um lanche, de ir mesmo ao banheiro. Então, assim, eu quero que vocês, né, é preciso que se haja naturalmente, né? A gente sempre tem um princípio lá na empresa, assim, começa às 8, não, é flexível, Uhum. sabe? Uma coisa que eu sempre gostei é, tipo, de implantar esse tipo, estilo Google. Uhum. As pessoas, elas serem autorresponsáveis, né? Deixar o ambiente mais humanizado, né? Exato. Então, assim, fazem os apontamentos porque elas sabem que é importante fazer para a gente saber se está, né, sobre essa questão do custo do projeto, porque quanto mais a gente acertar nesse valor, mais rentabilidade tem para a empresa e a gente consegue estar retribuindo de forma o salário ser melhor. Uhum. Então, tudo isso reverbera para todo mundo. Já né? tem um sistema que ajuda, então não Exato, precisa ter exato. aquela coisa padrão, né? Você pode É. trabalhar com mais calma, né? Mais à vontade, Mais à num ambiente vontade, descontraído. isso. E a produtividade, além dessa questão do sistema, ela também mora aí, né? De se sentir à vontade, de estarem sendo percebidos como seres humanos e não apenas como prestadores de serviço, porque eles trocam as horas dele, né? Por um salário no final do mês. Então, isso tudo agrega para uma qualidade de trabalho melhor e isso aumenta a produtividade no final das contas, né? Porque, assim, há um momento em que, gente, eu preciso entregar isso, porque prazo para gente, para cliente, muitas vezes a gente sempre se organiza para estar atendendo naquele prazo que é prometido. Lógico, há inúmeros fatores que podem atrapalhar. A gente deixa ciente o cliente, a gente gosta de sempre estar tendo esse cuidado, mas no momento que a gente precisa, meninas, eu digo meninas porque hoje a equipe é de 2 engenheiras e uma desenhista projetista. Então, preciso entregar, preciso que pegue firme, e elas pegam, sabe? Não há aquela questão de tipo, né? Às vezes estoura um pouquinho o horário, mas daí no outro dia também precisa sair, precisa mais cedo, ir no médico, a gente é bem tranquilo em relação a isso. O que eu digo é o seguinte, só precisamos fechar as nossas metas mensais, e como isso é feito em relação ao horário, não tem problema.
A única questão é que o projeto tem que ser com qualidade, no prazo, e aí a meta ser cumprida. Então, a gente sempre tem esse princípio lá, né? Eu acho que o sentimento que a gente fica aqui, né, com esse bate-papo, né, Juliano, chegando ao final dele, é tudo que a gente tem vivenciado aqui, falado de metodologia, falamos do Pomodoro outro dia, né, o que a Débora falou, né, a gente tem momento de parar, de focar, de parar, né, de processo, de integração, de cultura orientada a projetos, tudo isso que a gente vem falando aqui, né, a gente encerra o ano com uma aplicação prática aqui, né? Com um baita trabalho da Débora e da equipe Todos os dela. nossos bate-papos aqui na nossa frente aqui. Justamente, né? Então, que legal. Muito bom, muito legal mesmo. Débora, parabéns, viu? Que muito o próximo obrigada. ano vocês tenham cada vez mais sucesso, né? Que assim e seja. que a gente continue trazendo pessoas interessantes com case de sucesso também para 2024. A gente encerra nessa temporada, né, Luciano? 2023. Verdade. Mas ano que vem tem mais, né? Poderíamos encerrar de maneira melhor, né? Com Trazendo certeza. uma história de sucesso nossa, Né? né? Nossa. Que acaba virando Nossa, né? Nossa, muito da Della Justina ali também de aceitar e confiar e botar em prática. E um sistema, ele é só um repositório, né? Nós estamos muito do cliente, assim, também. E Legal. eu agradeço a oportunidade de estar falando. Eu acho que é uma questão bem importante. De estar falando sobre a Della Justina também, né? É uma empresa que já está aí 16 anos no mercado e que teve todos os seus percalços, né? Como uma empresa normal acontece, que né? tem os seus desafios, né? A gente, como empreendedor, tem os desafios, mas sobretudo por estar colocando para o Otimize, para vocês, para o teu público, de que é importante pensar a empresa como uma empresa com setores estruturada, e isso por vezes só mesmo com uma organização, não tem como. Então é necessário, né? A partir do momento que o Luciano falou, a partir do momento que você abriu um CNPJ, tu é uma empresa, então por que não pensar como, né? Por que não se organizar para dar um atendimento melhor para o cliente? Então é isso que empurra a gente no dia a dia. Débora, muito obrigado, viu? Parabéns. Agradeço Luciano, também. obrigado. Obrigado, Juliano. A gente volta Obrigado, a se Débora, encontrar mais uma vez. ano que vem. E não esquece, ano que vem tem mais Otimize.